Olá, bom dia a todos. Meu nome é Janaína Velar e eu sou da Etos Soluções. Sejam todos bem-vindos ao nosso movimento Todos pela Construção. Hoje nós vamos ter um curso com o Rangel e o Rangel vai falar sobre descomplicando a alvenaria estrutural. Lembrando que o movimento Todos pela Construção é uma iniciativa da Etos Soluções, da Construliga e do Sebrae Nacional. Rangel, seja muito bem-vindo. Obrigada por nos ajudar aqui nessa ação, nesse movimento em estar realizando assim 100 cursos, né, num período tão curto de tempo, né, oferecendo às pessoas que estão hoje em função da pandemia, que estão nessa reclusão social, a opção de conseguir ter novas informações, receber coisas de interesse de todos nesse segmento. Janaína, eu que agradeço o convite, né? E a oportunidade de estar falando aqui com tantas pessoas interessadas no assunto. E realmente é essa a ideia de todos pela construção, porque esse período vai passar e a gente vai estar ainda mais preparados para enfrentar os novos desafios que a gente ainda nem sabe exatamente quais são, mas quanto melhor preparados, acho que mais toda a cadeia consegue se sair bem nesse período. Sim. Então tá bom. É uma ótima apresentação para você. Vamos descomplicar a alvenaria estrutural então, né, Rangel? Legal, eu que agradeço. Valeu. Tá ok. Bom, pessoal, vamos lá. Acho que eu preciso compartilhar a minha tela. É isso? Isso. Pronto, aqui. Vou iniciar já, me apresentar diretamente aqui. Janaína já falou e eu tenho um período aqui para a gente trocar ideia sobre esse assunto. Bom, eu sou especialista, mestre e atualmente doutorando em Engenharia Civil pela FEC Unicamp, com foco em estruturas. Tem um escritório de cálculo aqui em Campinas, a Soma Cálculo Estrutural, onde a nossa maior especialidade é justamente a alvenaria estrutural. A gente já trabalhou com centenas de edifícios e residências em alvenaria no Brasil todo, então a gente tem em vários estados projetados com esse sistema. Sou professor hoje no curso de especialização em projetos estruturais da FEC Unicamp e em outras instituições como Facens, Unasp, em cursos, e com mais de 11 anos, esse ano já 12 anos, em experiência em projetos estruturais. É isso que é a nossa intenção aqui nessa apresentação, é implementar essa junção de conhecimento acadêmico, da sala de aula, de palestras sobre esse assunto, com o que a gente tem feito no escritório e impactado diretamente os nossos clientes, que são as construtoras e o cliente final. Bom, bem rapidamente, não é esse o foco, mas só para já fazer o convite, eu tenho desenvolvido já exatamente 2 anos um trabalho com redes sociais, com essa intenção de compartilhar informações relevantes sobre o tema de estruturas, em especial alvenaria estrutural e concreto armado. E daí está a minha página no Instagram, quem já utiliza a rede, quem ainda não utiliza, fica a dica. Eu acho que as redes sociais elas têm sido um importante aliado nesse crescimento de compartilhamento de informação relevante, de qualidade, coerente, e isso aumenta a nossa visibilidade, a atenção das pessoas estão lá. Então a gente não adianta mais hoje só saber fazer, a gente precisa que os outros saibam que você conhece, está disponível no mercado. Então fica como sugestão aqui o Instagram, que é a maior rede. Hoje, na verdade, estamos com 79 mil seguidores. E as demais redes que eu recomendo bastante também, como o LinkedIn. Tem aqui meu site, meu e-mail também. E atualmente no YouTube, tá? Aqui só a informação do meu site. E fica já uma dica, no final eu vou comentar. Nós temos cursos online sobre alvenaria estrutural disponível. Inclusive, um deles são 3 aulas gratuitas para você projetar como modular, fazer a elevação, essa parte de desenho, mais mão na massa, e as interferências com outras disciplinas como instalações e fundações. Tá? Então já fica aí essa dica, o site é rangelage.com.br como informação. Vamos lá, primeiro eu estava
na palestra no curso do professor Guilherme Passequian, que eu respeito e gosto muito, inclusive ele esteve na minha banca de mestrado na Unicamp, com essa parte mais de controle tecnológico que tem mudado na nova norma, a gente vai falar disso, mas eu queria dar um passinho para trás para que fique claro para todos o que é, afinal de contas, e de verdade, a alvenaria estrutural, o que é esse sistema, por que ele tem crescido tanto no Brasil, e cresceu muito, né, nos últimos anos. Isso começou lá atrás, mas eu acho que a crise sempre traz oportunidades, e é uma parte que esse sistema tem se destacado como uma boa solução de como utilizar a técnica de forma eficaz e que traz os benefícios para toda a cadeia, não só para construtoras, projetistas, como para o morador final, desde que feito com as informações adequadas. Bom, então é essa a primeira pergunta. E eu vou adicionar, eu não sei se a Janaína está com ele aí, um vídeo para que a gente coloque essa informação aqui. Deixa eu tentar ver. Ele não estava aqui, mas eu vou adicionar bem rapidamente para a gente ver um vídeo rápido da Casa Cerâmica de 2018. Nós teremos novamente esse ano ela aqui. Só colocar aqui como exemplo. Eu quero só um trecho mesmo, tá? Do que eu acho que a gente vê nessa construção na Casa Cerâmica, na FEICOM. Fica mais fácil a gente enxergar isso. Deixa eu só adicionar aqui bem rapidamente. A gente já vê isso. Bom, na Casa Cerâmica é um projeto feito na FEICOM já há alguns anos. Lá dentro do espaço da feira é construída uma residência térrea em alvenaria estrutural com bloco cerâmico. Esse ano vai se repetir novamente, né? É só para ver como é simples o sistema. A alvenaria estrutural, se ela estiver ficando difícil, se você estiver tendo muita dificuldade, muitas interferências, alguma coisa está fazendo errado. Então a alvenaria é um sistema simples. É lógico, como qualquer sistema, a gente tem alguns cuidados especiais que a gente deve ter, mas é muito simples no geral. Grauteamento aí das canaletas. Junta de argamassa, que é um ponto essencial. E uma velocidade absurda, né? Bom, eu queria mostrar só um trecho dessa construção para a gente voltar aqui para a nossa apresentação e a gente ver como é simples todo esse processo. Fica como exemplo aqui, esse vídeo está no YouTube, algumas fotos da Casa Cerâmica, o grauteamento de um furo, a gente vai falar disso, quando é necessário, se é necessário, as canaletas, a construção aí com esse cantilhão, que é uma ferramenta muito simples de utilizar e muito útil na construção da alvenaria, os batentes metálicos que ajudam muito. A gente está falando muito de desempenho, a gente sabe que um dos principais pontos de fuga aí, de acústica, por exemplo, são as aberturas não feitas adequadamente, então os batentes metálicos ajudam muito nesse processo. E a construção aqui em cima, nesse caso, de uma base de concreto, semelhante a um radier, e muito rapidamente a gente tem essa construção, a parte estrutural feita
com facilidade daí para frente em tudo. Bom, mas basicamente qual que é a diferença do concreto armado para a alvenaria estrutural? A diferença é que no concreto armado as nossas cargas são lineares, eu tenho vigas e pilares. Então as cargas caminham como se fosse em barras, né? Na alvenaria estrutural, não. O comportamento é no conjunto. Então todas as paredes com função estrutural, lembrando que eu posso optar por algumas delas sem função estrutural, desde que eu as execute dessa forma, né? Não dá para colocar uma plaquinha, ó, você não vai ser estrutural. Eu preciso ter o projeto pensado para isso, mas todas elas recebem todos os carregamentos, como se fosse um comportamento de chapa ou placa, né? Então, por isso que eu não posso cortar uma parede, por exemplo, estrutural. Porque o comportamento das tensões são em todo plano. E por isso também que esse comportamento em todo plano facilita com que as cargas se distribuem de uma forma mais homogênea, e aí eu tenho uma estrutura mais leve, mais estável, mais rígida. Então a gente tem deslocamentos muito, muito pequenos, porque todas as tensões estão em todos os planos. O primeiro mito que eu queria quebrar, para descomplicar, é que ponto de grout, conforme a gente viu aqui nessa foto, por exemplo, aqui vertical, isso não simula um pilar. Né? A gente vê às vezes essa confusão, principalmente quem está começando ou nunca viu o sistema. Não posso fazer uma reforma aqui porque aqui tem um ponto de grout, então vai quebrar. Não, na verdade ele faz conjunto, parte do conjunto da alvenaria, lembrando que a alvenaria é a somatória do bloco e da argamassa, então esse conjunto todo, e esse ponto de grout, ele tem a função de diminuir a tensão em alguns pontos. Quando eu aumento a área resistente, eu diminuo a tensão no ponto, mas não é semelhante a um pilar, tá? Esse ponto de aço aqui dentro, ele confere alguma ductilidade ao sistema, capacidade dele se deformar um pouquinho mais, e quando o cálculo prevê, eles podem suportar a tração na alvenaria, que é um dos pontos que complica um pouco, embora seja menor dos problemas em geral, que é o próximo slide, que é a nossa dificuldade na alvenaria, dificuldade entre aspas, isso está bem resolvido, as normas estão muito claras em relação a isso, a gente ensina isso com clareza nos cursos sobre o tema, são resistir a esses carregamentos laterais. Que carregamentos laterais? Principalmente o vento, né? E na alvenaria, obrigatoriamente, a somatória do desaprumo também. Embora ele seja bem pequenininho comparado à força do vento, ele não pode ser desprezado. Esse carregamento lateral, conforme essa figura, quanto mais alta a edificação, maior a importância dele, mas ele não deve ser desprezado em qualquer altura que seja. Tá? Então, esse é um ponto de cuidado. Em edificações mais altas em alvenaria, a gente faz aqui no escritório edifícios de até 23 pavimentos em alvenaria estrutural. Com bloco cerâmico a gente faz até 14 pavimentos, é só uma diferença de resistência do material em si. Mas para essas edificações acima de 10, 12 pavimentos, a gente começa a ter essa preocupação adicional de tração, flex compressão e flex tração na alvenaria. Mas para a maioria das edificações, que elas na maioria dos pontos são menores do que isso, a gente tem a influência do vento, mas ela produz forças pequenas. Só não pode ser desprezadas, mas tem que ser verificadas. E nesse sentido, todo o sistema, todo o comportamento do conjunto, né, de alvenaria em si, dos panos da alvenaria e da laje, elas ajudam com que esse equilíbrio de tensões melhore. Quanto mais homogêneo a distribuição de tensões nesse conjunto todo, mais leve o sistema, mais econômico o sistema. Então, por exemplo, Rangel, eu posso utilizar uma laje treliçada na alvenaria estrutural? Pode, não tem problema nenhum. A única diferença é que a laje treliçada, ela tem um comportamento unidirecional. Então, um comportamento em uma única direção, no sentido da laje, ela
ela pesa um pouquinho mais algumas paredes do que outras, então a distribuição da tensão é um pouco menor. Aqui a gente tem, inclusive, nessa imagem, uma demonstração de que a laje maciça, por exemplo, ela tem um comportamento de diafragma rígido, então ela ajuda, de novo, a distribuir melhor as tensões em todo o conjunto. Por isso que em edificações um pouco mais altas em alvenaria, a gente prefere a laje maciça, porque ela tem rigidez de concreto suficiente para transmitir esses esforços. Tá? Tudo isso principalmente para edificações mais altas, né? E aí a gente tem aquela velha, isso é muito conhecido, esse slide, uma edificação em Manacoque, 17 pavimentos lá em Chicago, que hoje é a Escola de Chicago. A diferença é que naquela época, para a gente ter uma noção, as paredes aqui estão 1,80 m de espessura na base, olha como a gente ia reduzindo, começava com a baita de uma parede bem espessa, e a gente ia reduzindo conforme vou subindo o meu edifício. A gente sabe que não precisa disso mais, a gente até chamava isso de uma estrutura em alvenaria, não de uma alvenaria estrutural. Hoje, de novo, nós temos normas que simplificam todo esse processo, porque nós realizamos todo o conjunto, academia, empresas, muitos ensaios em todo esse período, e os parâmetros estão claros de dimensionamento. Então eu posso equilibrar um edifício de 17 pavimentos, por exemplo, com a parede 14 sem problema nenhum. A diferença nesse caso está na esbeltez do elemento, depende do pé direito dessa edificação muito mais do que da altura total. E aí eu posso compensar isso com resistência do bloco em si. E, eventualmente, a necessidade do grauteamento de alguns furos, do preenchimento com grout de alguns furos, para aumentar a resistência, a compressão, a tensão resistente naquela parede. Tá? E aí, né, uma série de processos, Porral ele veio realizando uma série de ensaios, 1.600 ensaios, porque naquela época a gente não tinha quase nada, e temos aí, por exemplo, o edifício Excalibur em Las Vegas, com 28 pavimentos em alvenaria estrutural. Bom, algumas outras dificuldades que a gente tem às vezes com o sistema é a possibilidade de vencer grandes vãos. Da gente vencer, por exemplo, vamos trazer para a nossa realidade, Angel, vou fazer uma residência, um sobrado, e naquele sobrado eu tenho uma janela ou uma porta com 3, 4 metros de vão. Então, quando eu tenho vãos muito grandes, realmente há um ponto de atenção na alvenaria. Não é que seja impossível, eu posso fazer vãos maiores desde que eu dimensione uma viga em alvenaria. E por que às vezes a gente adota, eu posso ter uma estrutura híbrida ou mista, cada um escolhe um nome, mas eu posso ter diferentes conjuntos junto do mesmo empreendimento alvenaria, embora isso reduza os benefícios do sistema, né? Se eu puder fazer uma casa 100% só com bloco estrutural, isso é o melhor, é o mais econômico, é o mais tranquilo, é o mais racional, mas eu posso às vezes utilizar, por exemplo, uma viga de concreto num ponto específico, tá? Desde que dimensionado adequadamente para isso. Então, grandes vãos, se eu puder evitar na alvenaria, isso melhora os benefícios que eu vou colher do sistema. E aí a gente tem, né, as linhas de reação, isso é boa parte dessas figuras do próprio livro do professor Guilherme Passequian, que estava na apresentação passada e que eu recomendo muito, tá? Alvenaria estrutural. Então, a estrutura em alvenaria há muitos anos não muda. A gente tem no Brasil, é uma brincadeira aqui, a casinha de taipa, mas que se o lobo soprar, ela não vai durar muito, então a gente está falando em relação a cargas horizontais. E no Brasil, todos já sabem, a gente começou aqui em 1966, 4 pavimentos, e fomos crescendo, 12 pavimentos. Goiânia aqui já é uma edificação na década de 90, com uns chamados pilotis, né, que é um pavimento de transição, que eu posso utilizar essa parte inferior aqui para lazer. De novo, é possível, não é muito complicado fazer, é muito comum que se faça essa transição. Eu tenho um edifício em concreto, de repente,
exemplo, o edifício em alvenaria, de repente eu uso essa parte inferior para garagem, lazer, o que for. É possível fazer, isso depende, na verdade, da disponibilidade de terreno que eu tenho, mas sempre que eu puder fazer a torre que a gente chama de nascendo do chão, com as fundações, né, a edificação aí para cima, nascendo efetivamente do chão, eu tenho uma melhor economia, ainda mais economia no sistema, e fica mais simples todo o processo. Quanto mais simples, do ponto de vista de equilíbrio de tensões, mais econômico, mais rápido, mais racional. Mas é uma limitação que é possível a gente calcular adequadamente tendo essas transições. Bom, então esse é o ponto essencial da alvenaria, não tenha dúvida, é racionalização. A racionalização entra aí também com o bloco de alvenaria de vedação racionalizada, que é possível, né, e que a gente utiliza bastante, temos projetos específicos para isso. Isso já deveria ser assim em todas as construções, mesmo que esse bloco não seja estrutural, porque isso traz essa melhora de toda a construção, que é o que a gente está dizendo, de racionalização, de industrialização, de ganho de produtividade, de redução de perdas, de entulho. Então, se a gente quer realmente sair dessa bem, a racionalização é um ponto importante, e aí traz uma das vantagens, que é para que a construção seja realmente racional, eu preciso ter projetos adequados. O sistema ele é sensacional desde que todos os projetos sejam desenvolvidos e com equipes que conheçam em detalhe o sistema, para que você colha melhor os benefícios. Então, por exemplo, se eu já começo com a arquitetura que foi pensada para uma edificação em concreto armado e não tem as características necessárias, por exemplo, né, parede sobre parede, vãos um pouco menores, pensado então para alvenaria, medidas modulares, e eu vou colher melhor os benefícios. Caso contrário, a gente precisa começar a fazer adaptações, como transicionar paredes, que isso vão reduzindo o seu ganho. E a racionalização, ela traz padronização. Eu tenho elevações de todas as paredes, quando se vai na obra, a obra está padronizada, então se eu tenho 400 unidades diferentes, eu sei que vão sair exatamente iguais, a gente está seguindo um projeto pensado para isso, e é muito, muito simples executar um bloco em cima do outro com a junta de 1 centímetro de argamassa no prumo. Com controle, lógico, tecnológico, certificar que foi feito isso, mas eu não tenho forma, né? Só para laje, para suportar, eu não tenho que me preocupar com a armação de estribos, se eu vou soldar, se eu vou amarrar, o consumo, a taxa de aço é bem menor, então esse processo é muito simples de ser feito. A dificuldade às vezes está um pouquinho no controle tecnológico, que a gente viu na apresentação anterior, mas que com um pouquinho de dedicação você vai entender isso com tranquilidade também, tá? E a gente está vendo aqui um exemplo como as formas, elas representam aí mais de 25% do custo da estrutura, né? Então a gente pode ter já, só por não utilizar todas essas formas, principalmente madeira, né? A gente tem visto esse crescendo bastante nesse ganho total na edificação, tá? Alguns exemplos aqui de estudos feitos e publicados, como TCCs, mestrados, TFCs, né? Uma edificação como essa teve uma redução de custo em torno de 36% comparado com o concreto armado convencional. Uma edificação aqui, essa está na revista da Pine, de 21 pavimentos, uma redução de 15% no custo total da edificação feita em São Paulo. Inclusive, uma coisa que a gente tem feito muitos edifícios com 8 pavimentos por andar, uma dilatação central, uma residência térrea, 31% de economia para essa tipologia. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, dependendo da tipologia e principalmente de como você está negociando a sua mão de obra nesse ponto. Tá? E as vantagens do sistema estão aí, são bem conhecidas, é mais econômico, a gente já viu, é simples de executar, não preciso de forma. A redução de tipos de mão de obra, então eu tenho basicamente um bloqueiro, esse profissional que faz
esse levantamento dos blocos. Eu tenho e um armador para a laje, se for laje maciça, caso contrário, é até mais tranquilo tudo isso. Então, 2 equipes, né? Não preciso de todo aquele arsenal na obra. Eliminação de rasgo, não posso embutir instalações hidráulicas, por exemplo, então não tem que ficar cortando o bloco depois, isso é externo. Não posso cortar para embutir instalações elétricas também, então isso é feito já durante a construção. E um grande ganho aqui é que no concreto armado eu tenho que fazer o pilar, eu tenho que fazer a viga e depois vir com outro elemento de vedação. Aqui a estrutura e a vedação é uma só. Então, se eu faço uma laje por semana no concreto e depois eu tenho que voltar e fazer mais uma semana para fazer as vedações, aqui eu faço uma laje por semana, só que já está feito a vedação e a estrutura, e já com todos os elementos embutidos ali, né, nesse processo, né? Redução de espessura de revestimento, posso fazer revestimentos aí, por exemplo, de 0,5, 0,7 centímetros com gesso liso. Tem atendimento a todas as resistências ao fogo, bom isolamento térmico e acústico, é muito durável. A gente sabe que a durabilidade da estrutura está relacionada às manutenções, sem dúvida, mas também a cobrimento e FCK. Nesse sentido, a gente ganha muito em relação ao concreto armado e redução de quebras e desperdícios, né? As desvantagens, entre aspas, do sistema é que eu preciso me preocupar mais com o controle tecnológico. Eu preciso ter uma mão de obra treinada, mas é muito simples treinar uma mão de obra para alvenaria. E a ideia de o usuário não tem, essa o pessoal mais reclama, né? Eu não tenho a mesma flexibilidade para fazer alterações futuras. Mas isso tem remédio. A gente já sabe como resolver, não vamos complicar isso. A gente pode, no projeto, prever algumas paredes internas, isso depende do cálculo do dimensionamento. Eu posso prever algumas paredes internas sem função estrutural e executá-las dessa forma, ou com a alvenaria racionalizada, com enconhamento adequado, de forma que possibilite com que o cliente no futuro possa fazer essas alterações, tá? Não dá para improvisar, e limitação de grandes vãos que a gente já falou. Bom, a norma atual, a que está valendo são essas duas, a 15961 e a 15812, sendo essa para bloco de concreto e essa para bloco cerâmico, ambas com 2 partes, uma parte para projeto e uma parte para execução. E a gente tem, conforme já apresentado, passou pelo processo de consulta pública, finalizou dia 20 de abril, eu participei de boa parte dessas reuniões, ou aqui na Unicamp, em Campinas, ou na USP, lá em São Paulo, e ela atualmente já está com 3 partes, vai ser a nova, né, assim que for publicada, sendo que uma das principais diferenças é que não vou ter mais uma separada para concreto e cerâmica, uma norma só com os 2 sistemas, uma só para projeto, outra parte só para execução e controle de obras, e a parte 3 só para métodos e ensaios. A gente sabe que teremos mais partes no futuro com os 2 materiais únicos. Algumas fotos de obras aqui, de residências térreas. O pessoal às vezes engraçado me pergunta, Rangel, mas compensa a alvenaria para casa térrea? Compensa muito, a gente viu aí. A gente ganha muita velocidade, muita leveza na edificação, permitindo às vezes, como eu tenho mais leveza, a utilização de um radier, por exemplo, nesse processo. Então a gente precisa e consegue ter esse ganho final na edificação, lógico, lembrando que radier é uma preocupação principalmente de tensão resistente de solo, e a gente tem que preocupar com isso, mas a edificação permite essa distribuição mais igual das tensões, podendo reduzir também nesse ponto. Bom, alguns edifícios, para a gente ver aqui, a maioria dessas fotos foram fornecidas pela Palma de Ouro, fornecedor de blocos aqui região de Campinas, edificações um pouco mais altas, em bloco cerâmico também. A gente já comentou, nós temos aqui um bloco até um pouco diferente, para a gente ver alguns exemplos. Transições, né,
com a edificação aqui em concreto armado aí para frente à alvenaria. No caso do bloco cerâmico, a gente tem alguns ganhos importantes, como a própria leveza. Esse bloco é mais leve, o que melhora a condição de transição dessas edificações quando necessário para uso de lazer aqui, né? Então a gente tem esses ganhos importantes. Conforme eu disse, ali na região de Sorocaba nós temos prédios de 14 pavimentos feitos em bloco cerâmico. Inclusive foi dos artigos publicados na revista da Anicer, acho que 2 meses atrás, sobre isso, sobre edificações mais altas em alvenaria estrutural. Se é fato ou fake, leia lá, é importante para complementar esse conhecimento. Bom, algumas edificações a mais, tá vendo? Alguns prédios um pouco maiores aí também, mais algumas fotos só para a gente ver como isso fica bem limpo a obra, né? Com um ganho total no processo. Essa foto, se eu não me engano, em Poços de Caldas. E para a gente fechar, o bloco cerâmico aqui como exemplo de material, de elemento na alvenaria. A gente tem algumas tipologias e tipos diferentes. Na nova norma vai ter inclusive a especificação de algumas ranhuras internas para alguns exemplos. Isso melhora toda essa aderência do bloco com o grout e, consequentemente, do bloco grout e aço, quando necessária a tração, permitindo que a gente utilize o bloco cerâmico em edificações um pouco mais altas. Um exemplo de uma foto aqui também na Palma de Ouro, estive lá com o Sandro. A gente está sendo desenvolvido não só pela Palma, como com alguns outros fabricantes também de bloco cerâmico, essa geometria é um pouco diferente. A gente está vendo a foto aqui com os furinhos, isso vazado, e aqui nós temos esses blocos todos maciços, né? Isso traz 2 ganhos importantes na minha visão. Primeiro, a melhora da parte acústica, embora a gente já tenha blocos disponíveis no mercado com RW maior para atendimento de forma plena à norma de desempenho. E eu tenho um importante ganho de resistência à compressão desses blocos. Então eles podem chegar aí a 22 MPa ou mais quando eu utilizar esse material com a queima adequada, com o blend adequado e com um ganho de espessura, né, adequado também. Bom, a alvenaria estrutural bloco cerâmica mais leve, tem uma menor relação prisma-bloco, um comportamento térmico interessante e um importante menor consumo de CO2 nesse processo. Eu deixei essa foto aqui porque a gente vê isso no mercado bastante, essa foto. Eu queria ressaltar uma coisa que está errada nessa foto, que é esse bloco hidráulico na alvenaria estrutural. A gente está claro que não é recomendado embutir a hidráulica lá dentro. Está explícito por quê? Porque isso, caso eu precise dar manutenções futuras, eu, na maioria dos casos, preciso quebrar a alvenaria e ela é autoportante, então não posso fazer isso, né? Vou ressaltar aqui um material da CIT, publicada no ano passado, com uma série de ensaios no ceramicacit.com.br. No site deles tem isso disponível gratuitamente, demonstrando, evidenciando o atendimento aos requisitos da norma de desempenho, aqueles todos que a gente tem lá, que é o desempenho térmico, acústico, enfim, todos estabelecidos já na norma de desempenho, evidenciando e com ensaios recentes desenvolvidos por eles e disponibilizados. Ponto importante para que você colha melhor esses benefícios de uma forma descomplicada é a modulação do sistema. Então, preocupe-se nisso, isso é um ponto importante. A coordenação modular, isso tem que nascer desde a arquitetura, para que eu não precise, porque a gente tem estabelecido que a junta tem que ser de 1 centímetro e ponto final. A gente não tem mais ou menos 3 milímetros lá, mas é uma questão mais de obra do que de projeto. Então a gente precisa ter essas medidas adequadas e a coordenação modular é algo importante. Tá? O grout, bem rapidamente, ele tem a função de aumentar a resistência à compressão, principalmente, seja vertical, seja horizontal.
Ele tem importante função também de dar aderência da alvenaria com a armadura, outro ponto importante. Ele tem que ter uma resistência mínima de 15 MPa e ele um slump maior, né? Um slump aí de 20 a 28 para que eu possa fazer esse preenchimento do furo sem segregação nesse ponto, tá? Do concreto. Então, nada demais, é um ponto importante. A gente, de forma de parâmetro, costuma colocar sempre nos cantos de paredes e do lado de aberturas, mas quem vai bater o martelo nisso é o dimensionamento, o cálculo em si. A argamassa é outro ponto essencial na alvenaria, aquela argamassa que a gente conhece, o cimento, a areia e a cal, em dosagens adequadas. Eu posso utilizar com aditivo diferentes? Pode, mas tem que pré-caracterizar de forma importante, desde que ela seja 1 centímetro de junta, é isso que está especificado. Se eu fizer outra espessura, não é a norma que a gente tem que fazer tudo de novo, né? Não é isso que está especificado. E que tem uma rigidez, uma resistência à compressão menor do que a própria alvenaria. A argamassa ela tem função importantíssima na alvenaria em si, como resistência ao cisalhamento, resistência à tração, uniformização das tensões, estanqueidade do processo. Não precisa preocupar realmente com todos esses detalhes. A argamassa é um ponto que às vezes... Lembrando que a alvenaria é a somatória do bloco, a gente se preocupa tanto com o bloco só, mas é a somatória do bloco e da argamassa, e em muitos casos o mau funcionamento do processo inteiro vem de uma utilização de uma argamassa mal dosada, mal aplicada, não respeitando tudo que está descrito no projeto e nas normas, tá? São deformações naturais preocupadas e a gente precisa entender como vai ser a aplicação da argamassa no sistema, entendendo que se eu aplicar só nos cordões laterais eu tenho uma perca de 20%, porque a transmissão de carregamentos é menor entre eles, tá? Alguns ensaios de prisma aqui só para a gente entender que o que a gente quer na argamassa é que a argamassa seja o ponto mais frágil e não no sistema todo, tá? Esse comportamento que a gente se espera do processo e não esse, por exemplo, quando eu tenho uma argamassa de ferro, né? Uma argamassa mais que o dobro que a resistência do bloco, isso pode ocasionar um comportamento da alvenaria diferente do que a gente quer, ou seja, a fissuração acontece no bloco e não na argamassa. Pessoal, era isso que eu tinha preparado para hoje e eu estou disponível para as perguntas. Lembrando que é essa a ideia. O sistema é simples, o sistema tem trazido uma série de vantagens para a cadeia como um todo, como ganho de velocidade, é muito mais rápido construir uma alvenaria, comparado com concreto, não tem tempo de esforma, não tem todas aquelas montagens das armações, tem um consumo de aço bem menor, o que vai, junto com uma série de outras coisas, trazer economia para o processo. Às vezes, muitas construtoras estão ali desenvolvendo o estudo de viabilidade do sistema, e nesse estudo de viabilidade descobre-se que o valor da unidade está maior do que o mercado está disposto a pagar no momento atual, ou eu demoraria, além disso, demoraria muito mais para entregar aquele empreendimento do que no sistema de alvenaria. Então a alvenaria estrutural ela vem como um importante aliado de toda a cadeia, trazendo essas vantagens essenciais. Os pontos apresentados como desvantagens ou pontos de cautela, eles podem, quando você tem uma boa equipe de projetista trabalhando no seu empreendimento, eles podem ser contornados de maneira tranquila e que compensa todo esse procedimento. Tá? E eu fico disponível, conforme combinado, a gente tem mais 20 minutinhos, eu fico disponível aqui para as dúvidas. Oi, Rangel. Excelente apresentação, parabéns. Obrigado. Nós temos uma pergunta aqui do Emerson Marcos. Os dados comparativos de custos entre esse sistema e a parede de concreto. Se você tem esses dados comparativos. Eu não tenho ele aqui, mas eu posso citar, tá? Parede de concreto, eu também projeto esse sistema, tá? Então, não tô... Eu acho que cada sistema tem a sua cara.
O concreto armado, se eu vou fazer uma edificação de 30, 40 pavimentos, não dá para ser alvenaria. Até daria para fazer em concreto armado, em parede de concreto. Mas tem a cara do concreto armado. Na alvenaria estrutural, a gente tem outras vantagens que a gente pode colher. Na parede de concreto, o que é o ponto principal do ponto de vista de custo? O ponto principal é a repetição da mesma forma. A forma é um ponto na parede de concreto moldado em loco, que é um ponto de muita atenção, porque isso pode elevar o custo do seu processo. Então, quantas vezes você vai repetir a mesma unidade? Vou repetir 1000 vezes a mesma unidade? Então, exatamente igual, e eu tenho certeza disso, às vezes aquelas edificações gigantescas, parede de concreto, ela vem ser um melhor processo do ponto de vista de custo. E eu tenho que comparar outras coisas como desempenho, aceitação cultural, enfim. Mas eu não tenho os números exatos aqui, porque não essa era a apresentação, mas ela pode ser, para dar um número assim, vamos pegar uma repetição de 500, 700 vezes a mesma forma, ela pode ser em torno de 10% mais barato do que a própria alvenaria, tá? Ou mais, dependendo, de novo, dessa repetição do processo, da sua negociação de mão de obra, que são outros pontos importantes aí. Janaína, tá por aí? Estou vendo algumas aqui, se eu puder tomar e perguntar. Por exemplo, revestimento externo é igual? Mesma coisa. Inclusive, na alvenaria dá para se utilizar o revestimento externo com monocapa, revestimento monocamada, que já tem todo o processo ali, isso é mais rápido, é mais barato, mas não há diferença do convencional em relação ao revestimento externo, tá? Principal cuidados para evitar o efeito arco, o Jorge está perguntando. Jorge, o efeito arco não é uma coisa que a gente evita, né? Ele é inerente do processo. O efeito arco é quando as tensões caminham para um ponto mais rígido. Basicamente, quanto mais flexível é a sua viga de transição, seja a viga baldrame, seja transição para concreto armado, quanto mais baixinha ela for, menor rigidez do ponto de vista de tamanho, mais acentuado é o efeito arco. Então, é um pedágio que você está pagando o efeito arco, lembrando, as cargas estão chegando iguaizinhas, é o tema da minha dissertação de mestrado, inclusive a gente trata bastante disso, e as tensões caminham para o apoio. O apoio pode ser apoio discreto, tanto uma estaca, por exemplo, como o próprio pilar, e esse pilar pode ter rigidez diferentes. Então não dá bem para evitar o efeito arco. Você pode reduzir o efeito com vigas mais altas. Lembrando que se você quiser usar vigas bem baixinhas, mais acentuada, o efeito arco, maior a concentração de tensões próximas do apoio. Você tem que lembrar que a alvenaria tem que ser dimensionada para essa tensão a mais também, tá? Deixa eu pegar aqui. Janaína, você deu uma sumida, quiser responder? A energia acabou, você pode ir seguindo com as respostas, por gentileza, então, vamos Rangel? Lá. O professor, grande professor Tauil, ele comentou, e é verdade, que em paredes longas eu preciso de junta de controle para evitar a fissuração por fator higrométrico. Às vezes a gente tem paredes muito compridas, 15 metros, 20 metros contínuos de alvenaria. Eu não entrei nesse ponto, professor Tauil, porque realmente eu acho que precisaria de uma outra palestra só sobre parâmetros de projetos. Esse é um deles, mas realmente ele é muito importante. Então, paredes muito compridas, a gente tem manifestações patológicas por não prever juntas de controle, essa separação num ponto específico, basicamente dizendo assim, se eu tiver um excesso de tensões, eu quero que aconteça naquele ponto já preparado para isso.
fica aqui muito obrigado à participação do professor Tauil, que é uma das referências importantes para mim, inclusive, no assunto, tá? Efeito arco, revestimento, causas de trincas entre blocos e argamassa, diferentes resistências. Então, a pergunta exatamente está escrita assim, ó, quais são as causas de trincas que surgem entre bloco e argamassa diferentes de resistências? Então, sempre que eu tenho diferença de rigidez, então uma argamassa muito menor do que o bloco, menos que 70%, o bloco 50%, 40%, eu tenho uma possibilidade de fissuração de rigidez nesse ponto. Se eu tenho uma argamassa muito mais resistente, mesma coisa, eu tenho que me preocupar com esse ponto específico de diferença de rigidez. Fiz uma live recente, quem quiser procurar também no meu canal do YouTube, com a Cristiana Furlan, especificamente sobre manifestações patológicas em alvenaria, seja de vedação, seja de bloco, de estrutural, e fica também a indicação do professor Écio Tomás, referência nesse ponto, tá? O Rafael perguntando também, é possível utilizar blocos de espessura de 9 centímetros para uma estrutura com grauteamento adequado e cálculo? Rafael, o ponto essencial de espessura de parede na alvenaria estrutural não é nem só a resistência à compressão, porque às vezes numa casa térrea a necessidade de resistência à compressão é muito pequena, se você calcular, dão tensões muito baixas. O problema nesse caso é a esbeltez da parede. Mesmo se eu pegar uma alvenaria armada, que daí eu tenho que preocupar com a armadura mínima, aquela coisa toda, o máximo de pé direito que eu ia conseguir, travando em cima e embaixo, é de 9 vezes 30. Né? Então, se a gente fizer essa conta, vou até abrir aqui, 9 vezes 30 dá um pé direito de 2,70. Então, se você fizer uma casa com 2,60, preocupado com esse controle, mas aí vem uma coisa a mais. E o desempenho acústico? E o desempenho térmico? Né? Então, via de regra, a gente faz espessuras mínimas, pelo menos nos projetos que tem desenvolvido, de 11 centímetros e meio para atender todos os requisitos, e a gente tem ensaios para isso, embora tenha esses ensaios também para 9 centímetros de espessura. Lembrando que eu não posso utilizar, nesse caso, o bloco com furo horizontal. Né? Ele não tem função estrutural, só com furo vertical, conforme especificado pelas normas. Rangel, nós temos uma pergunta aqui do Isaac. A alvenaria estrutural é mais rápida que a convencional? Se sim, qual seria o percentual aproximadamente? Isaac, eu cheguei a comentar isso na apresentação, mas vamos reforçar. Quando a gente está chamando de alvenaria convencional, eu entendo que seja alvenaria de vedação. Se é uma alvenaria convencional de vedação, é o concreto armado, o viga e pilar, porque ela não tem função estrutural. Nesse caso, em média, se a gente fizer direito os dois sistemas, metade do tempo. Por quê? No concreto armado, em geral, a gente faz uma laje por semana. Vamos pegar numa edificação do jeito que tem que ser. Por que eu estou falando direito? O que é o correto? É não utilizar a alvenaria suportando a viga. Eu tenho que fazer a estrutura, fazer formas para as vigas e pilares, esperar a desforma, esperar o tempo da desforma para então fazer a fixação com a alvenaria. Então eu tenho uma semana para fazer a estrutura e depois, não imediatamente, mas depois mais ou menos uma semana para fazer só as vedações. Aí tem que cortar para embutir instalação, se não for uma racionalizada. Então, em média, eu consigo ganhar 2 vezes em termos de velocidade comparado com o concreto armado, se fizer as duas de maneira correta. Se eu estiver utilizando a alvenaria de vedação como fundo para a viga, a gente já está fazendo isso de forma inadequada e você está, na minha opinião, jogando dinheiro fora. Você poderia estar, já que as vigas não vão se deformar, estou limitando a deformação da viga, poderia ter feito logo a alvenaria estrutural e economizado muito em concreto, em aço e em velocidade da sua obra. Excelente.
Bom, nós agradecemos a sua participação, Rangel, e a gente coloca à disposição para aqueles que tiverem alguma dúvida ainda, que encaminhem para o nosso e-mail, que nós vamos repassar para você, está respondendo o pessoal. Nosso e-mail é todospelaconstrução@ethos.solutions. Então, eles encaminham as dúvidas e nós vamos repassar para você entrar em contato com todos. Pode ser? Perfeito, né? Eu que agradeço e parabenizo todo esse movimento que tem sido feito. Eu assisti várias palestras já, e a galera sensacional, tá no YouTube disponível, participo de várias que estão acontecendo aqui, ao vivo também, então fica de parabéns aqui pelo processo, e é uma honra poder fazer parte, ao Constantino aí também, citei o manual da CIT, e de estar fazendo parte desse processo com vocês, e até mais. Muito bom. Obrigado a todos novamente por participar do nosso movimento Todos pela Construção. E logo mais às 13h30 nós voltamos com qualidade, inovação e fatores de sucesso na indústria cerâmica. Muito obrigado a todos por participar do movimento Todos pela Construção, o iniciativa Ethos Soluções, Construliga e Sebrae Nacional. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.